Alguma vez você já se perguntou se o diabo frustrou os planos de Deus? Se Deus é onipotente, onisciente e soberano, como é possível que um ser criado por ele tenha conseguido arruinar seu projeto original para a humanidade? Tudo nos leva a crer que o plano original de Deus era que o homem vivesse na terra para todo o sempre. Deus nunca tinha planos de viver com o homem lá no céu, conforme pode nos confirmar o livro de Salmos, capítulo 115, versículo 16, que diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quer dizer, os céus era apenas o palácio de Deus e a terra a morada do homem. Deus criou um jardim encantado, colocou nele o homem que ele havia feito com barro e a mulher que ele havia feito com a costela do homem. De repente, aparece uma cobra falante, que segundo a tradição cristã é o próprio diabo. O que essa cobra falante faz? Essa cobra falante engana o homem barro e a mulher costela. E Deus expulsa o homem barro e a mulher costela do jardim paradisíaco do Éden, do jardim encantado do Éden. A partir daí, toda sorte de mal, dor e sofrimento entra no mundo. Para piorar as coisas, os próprios filhos de Deus, os anjos, não resistem à beleza das filhas dos homens, se encarnam e se envolvem sexualmente com elas, gerando os homens gigantes que aceleraram a maldade da humanidade na Terra. Mais um fracasso na coleção dos fracassos de Deus. Deus se arrepende de ter criado o homem, fica de coração partido e decide destruir toda a criação com um dilúvio, conforme a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 6 a 7, que diz o seguinte: Então o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Por causa desse fracasso de Deus, Deus destruiu toda a criação através de um dilúvio, exceto 8 pessoas. E deixou essas 8 pessoas, por quê? Com a esperança de que essas pessoas teriam juízo e tudo correria tudo bem. Mas tão logo a humanidade começou a crescer, começou a se multiplicar, com os descendentes dessas outras pessoas, dessas 8 pessoas que são os descendentes de Noé, Deus coleciona novamente um novo fracasso. O homem torna-se mau novamente na visão de Deus Todo-Poderoso. Deus teve que confundir as línguas na Torre de Babel. Teve de queimar as cidades de Sodoma e Gomorra. E depois disso, Deus teve de escolher um único povo que recebeu uma lei e prometeu uma terra a este povo, uma terra que conquistariam, exterminando todos os autóctones, os donos da terra. Mas esse povo escolhido, que é o povo de Israel, falhou a cumprir a lei, talvez conforme Deus quisesse. Eles não conseguiram cumprir a lei, acharam uma lei rígida demais. E aí, o que Deus faz? Aí o próprio Deus teve que se encarnar para vencer Satanás, o diabo, através de uma cruz, de morte de cruz, uma morte horrível, e restaurar a humanidade do pecado. O próprio Deus entregou-se para morrer, para recuperar o que Adão desperdiçou, supostamente, o que Adão tinha perdido. Porque Jesus é a prefiguração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu dizendo que está consumado, quer dizer, está consumado, venci, tive a vitória. Jesus morreu dizendo, está consumado, venci, cumpri a minha missão e tive a vitória, saí vitorioso, derrotei o diabo, o Satanás. Só que o grande problema dessa história é que o mal, a dor, o sofrimento e o pecado, que supostamente é a consequência do pecado de Adão e Eva, continuam. E ainda por cima, Deus muda o plano original da humanidade. Não é? Porque parece que a morte de Jesus não foi eficaz. Porque Jesus morreu para aniquilar o pecado, para desfazer o que Adão perdeu.
Porque Adão pecou e Jesus veio para desfazer os efeitos do pecado, mas supostamente o pecado continua. E ainda por cima, Deus muda o plano original da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, era suposto viverem eternamente na terra, mas agora a vida eterna é lá no céu. Agora a vida eterna é no céu. Mais um fracasso na coleção dos fracassos de Deus. Com tudo isso em mente, eu te pergunto, será que o diabo frustrou os planos de Deus? Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal, eu sou o professor Domingos Simão, o parteiro da razão, e você é bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixe aquele like maroto, já compartilhe o vídeo com os amigos e principalmente aqueles amigos que são crentes, e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber que este vídeo agregou algum valor em você. Muito bem, vamos lá à história. Vamos lá à história do plano original da criação. Deus cria o ser humano para viver eternamente no jardim paradisíaco do Éden, no jardim encantado do Éden, para viver em paz, sem dor, sem sofrimento, sem morte, simplesmente em comunhão com Deus. O próprio Deus confirma que tudo era muito bom, mas esse paraíso é desfeito quase que imediatamente por uma conversa com uma serpente. E a pergunta que não se quer calar é, se Deus é perfeito, por que o plano perfeito falhou tão rápido e de forma tão banal? A serpente entra no jardim, tenta Eva, ela come o fruto e dá seu marido Adão. Mas quem deixou o diabo entrar no paraíso? Deus não sabia? Se sabia, por que permitiu? Se não sabia, é mesmo onisciente? E no fim das contas, a serpente disse, vocês não morrerão. E não morreram, nem teriam morrido se Deus não os expulsasse do paraíso. Porque lá no paraíso tinha um outro fruto, o fruto da vida eterna. Era só Deus deixá-los ou mantê-los lá no jardim do Éden, eles teriam comido do fruto da vida eterna, que supostamente já estava lá, e viveriam para sempre. Agora a pergunta que fica é, se Deus disse que no dia que comerem, certamente morrereis, e a serpente disse que vocês podem comer e não morrerão, e Adão e Eva comeram e não morreram, a pergunta que fica é, quem mentiu? Diabo ou Deus? Algumas correntes religiosas, como os calvinistas, por exemplo, dizem que diabo não frustrou os planos de Deus, mas que tudo fazia parte dos planos de Deus. Mas isso gera outra contradição que torna a história ainda mais grave. Se Deus planejou a queda, então o diabo foi apenas um peão, uma marionete no plano divino, no plano sádico e psicopata de um Deus todo-poderoso. Agora, se o diabo foi rebelde e saiu do controle, então Deus não é soberano, não é todo-poderoso, tampouco onisciente. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou o plano de Deus foi frustrado, ou o plano já era torto desde o início. Isso é lógica pura. Essa frustração dos planos de Deus por parte do diabo causou depressão e arrependimento a Deus. A decepção ficou maior ainda quando os próprios filhos de Deus, os anjos, também pecaram. Quando não resistiram à beleza das mulheres humanas, das filhas dos homens, e se envolveram sexualmente com elas, gerando os homens fortes da terra, os gigantes, que obrigou Deus a exterminar todas as formas de vida na terra. Homens, mulheres e até mesmo mulheres grávidas, crianças inocentes, sem capacidade de livre-arbítrio. Deus exterminou tudo. Deus tinha uma raiva descontrolada.
Espera aí, um Deus onisciente e que não muda, se arrepende? Bem, eu não sei o que é que te passa na cabeça quando vejas a minha seriedade ao falar desses assuntos, mas deixa já te colocar consciente do que é que está a se passar aqui. Não estamos relatando fatos, estamos relatando a mitologia com seriedade lógica para ver se você cai na real e te libertas desse ser mitológico que, apesar de existir apenas na tua cabeça, obedece cegamente a um livro e principalmente ao pastor que interpreta o livro a seu bel prazer, um livro que fala de um Deus mitológico, não é? E esse pastor interpreta intérprete desse Deus, mas coloca as palavras dele como se fossem as palavras desse Deus. É disso que se trata a nossa seriedade. Queremos ser sérios para provocar um choque de realidade e caíres no mundo real. Esse Deus narrado na Bíblia não existe. Vou te dizer quem é seu Deus. Seu Deus é seu pastor. Quando você bate palmas e o teu pastor diz, não. Eu não acho que Deus quer palmas, não. Ele quer dinheiro para pagar as nossas contas. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso. Ele está a te falar na cara que Ele é o teu Deus e está farto de ti e das tuas palmas. Ele quer apenas e unicamente o teu dinheiro. Mas você, como boa ovelha que é, não ouve, você não entende isso. E Ele sabe que você não entende. Ele sabe que você nunca vai perceber. Ele sabe que você está preso com as algemas da Bíblia. Mas continuando com a narração deste conto mitológico. Este conto mitológico para adultos. Depois do dilúvio, para controlar a sua criação, Deus faz uma segunda gambiarra, um arranjo. O que é que Deus faz? Deus inventa as leis e os profetas. Deus tenta controlar o pecado com leis, sacrifícios, sacerdotes e ameaças. Mas os próprios escolhidos, aquele povo que Deus escolheu, os israelitas, quebram as leis repetidamente. As tábuas de pedra viram cacos, as tábuas de pedra onde estavam as leis viram cacos. E mais um fracasso na coleção dos fracassos de Deus. E Deus tem que bolar mais um plano miraculoso. E aí vem Jesus, aquele que seria a última solução, a própria encarnação de um Deus Todo-Poderoso que se manifestou para combater as obras do diabo, restaurar o plano original de Deus, eliminar o pecado, conforme narra 1 de João, capítulo 3, versículo 8, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ou seja, depois do preço que Jesus pagou com o seu sacrifício na cruz, era suposto não haver mais pecado. Na cruz, Jesus diz, está consumado. Mas o que exatamente foi consumado? Porque o pecado ainda existe. A morte, o sofrimento, a dor continuam. Por que disso? O diabo continua atuando. O diabo tem o mundo como seu palco. Não é? Estou falando na concepção cristã. E o inferno ainda está reservado para bilhões de pessoas. Aproximadamente 6 bilhões de pessoas. Porque sabemos que o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Dessas 8 bilhões, apenas 2 bilhões são cristãos. E eu não estou dentro. Significa que ainda tem um inferno reservado para aproximadamente 6 bilhões de pessoas. O plano original era que o homem vivesse na terra eternamente. Era que o homem vivesse eternamente na terra. Agora o destino do homem muda. Deus muda do plano. Não é mais o Éden, não é mais a terra. Agora é o céu. E com uma condição para sair ao céu.
para ser salvo é preciso crer em Jesus. Como assim, para ser salvo, eu tenho que crer em Jesus? Se para ser condenado, não precisei crer em Adão e Eva. Eu, supostamente, herdei a culpa e o pecado, não tive escolha. Eu não pedi para eles pecarem, eu não pedi para Adão e Eva pecar, não os mandei pecar, então pouco estava lá, nem sequer os conheci. No entanto, eles pecaram e supostamente eu vivo as consequências do pecado deles. Herdei. Agora vem um sujeito que vem fazer o papel de Adão, que vem fazer o papel dele como o segundo Adão para resgatar o que Adão perdeu. Um judeu de 33 anos que diz que morreu por mim, através dos pecados que eu herdei de Adão e Eva. Um sujeito que nunca conheci, nunca vi, e pelos seus feitos no livro, o mais provável é que ele, se calhar, não tenha existido. Nem sei se existiu. Ele nunca falou comigo dizendo que morreu por mim. Nunca. A não ser por um livro mitológico, um livro que diz que as estrelas têm o tamanho dos figos e vão cair dos céus. Um livro que diz que o sol vai escurecer. Um livro que apresenta a Terra como sendo plana. Um livro que apresenta o sol sendo criado depois da luz e as plantas fazerem fotossíntese sem a luz do sol. Agora, através de emissários que se dizem pastor, que também têm dúvida da existência do homem de Nazaré, do judeu voador, também têm dúvida, é que vão vir me dizer que ele morreu por mim e que eu tenho que ter fé, me converter, me submeter a este cara, que diz que devo amar mais ele do que a minha própria família, do que a minha própria vida. É essa a vossa proposta? Então, resumindo os fracassos do plano original de Deus. O plano original de Deus era que o homem vivesse eternamente na terra, no jardim do Éden. Satanás, o diabo, frustrou esse plano. A seguir, os próprios filhos de Deus não resistiram à beleza das filhas dos homens, se relacionaram sexualmente e nasceram os gigantes que tornaram a humanidade ainda mais má. Um segundo fracasso dos planos de Deus. A humanidade se torna má. E Deus teve que exterminar a humanidade com um dilúvio. Um outro fracasso dos planos de Deus. Deus inventa leis e os profetas achando que resolveria o problema. Não resolveu. Um outro fracasso na coleção dos fracassos de Deus. O próprio Deus se encarna e vem Ele próprio, como seu próprio filho. E mais uma vez fracassa em restaurar o que Adão perdeu. E inventa uma salvação utópica. Apenas para alguns e sob condições arbitrárias e não bem definidas. Enquanto a maioria vai para um inferno de fogo eterno. E a questão que fica é, o sacrifício de Jesus valeu mesmo a pena? Jesus venceu o diabo morreu, o diabo está morto, o diabo está preso. Pois, o diabo ainda está solto, ainda está atuando, ainda está enganando. Isso te parece um plano de um Deus omnipotente, omnipresente, onisciente, de um Deus soberano? Ou é uma tentativa desesperada de apagar um incêndio criado pelo próprio arquiteto, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Espero que você perceba quando eu falo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso chama-se ironia. Não vou estar sempre a me justificar. Isto é para te dar um choque de realidade. Você não vê que este enredo está mal construído por encaixar em peças de várias histórias com objetivos teológicos diferentes? Se o diabo frustrou os planos de Deus, então Deus não é todo-poderoso. Se Deus sabia que tudo isso aconteceria, então planejou o mal. Sim, Deus planejou o mal. Se não sabia, então não é onisciente. Se permitiu tudo isso e ainda pune a humanidade por um erro induzido, um erro que ele próprio induziu, então não estamos falando de justiça, estamos falando de tirania. E nisso, vem a questão, o diabo é o inimigo ou é o bode expiatório que funciona como desculpa para os erros e horrores do próprio Deus?
A verdade é que a história de Adão e Eva é uma fábula com um enredo mal construído que até crianças inteligentes não acreditariam. Até crianças inteligentes não acreditariam na veracidade factual dos eventos ali narrados. E se ela é tão infantil assim, por que adultos com barbas continuam insistindo na literalidade dessa fábula? Simples assim. A fábula de Adão e Eva é a base do cristianismo. Se os pastores assumirem que Adão e Eva não passa de uma fábula, de uma mitologia, o cristianismo, como conhecemos, desaba, porque supostamente Jesus veio para salvar o mundo do pecado de Adão e Eva, do pecado que Adão e Eva cometeram. Se para você esse plano também é um desastre mal remendado, deixa o teu comentário, curte, compartilha e se inscreve. Aqui a razão fala mais alto que o medo. Vamos juntos desconstruir mitos e buscar respostas honestas. Aquele fortíssimo abraço, pois eu fui.